Amados e queridos irmãos da Primeira Igreja Batista em Alto Caparaó, Minas Gerais, querido pastor Tiago, que alegria participar deste momento celebrativo, adorar ao Senhor juntamente com os irmãos, comemorando, celebrando 107 anos de existência dessa amada igreja. 107 anos invocando o nome do Senhor, proclamando, exaltando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Parabéns, amada igreja, em nome da Junta de Missões Nacionais, queremos abraçar todos vocês, parabenizando e agradecendo pela bênção que esta igreja tem sido na obra missionária ao longo desses 107 anos. Pastor Tiago, parabéns, querido, toda a liderança da igreja, amados irmãos, que o Senhor continue abençoando esta amada e querida igreja. Que coisa maravilhosa poder cultuar, celebrar ao nosso grandioso Senhor Cristo Jesus. Queridos, estamos em tempo de isolamento social, mas Deus tem planos e está trabalhando nesses planos agora. Não esqueça disso. Deus tem grandes planos, coisas maravilhosas para realizar e você, cada um de nós faz parte dos planos do Senhor. Esta amada igreja faz parte dos planos do Senhor, pois Deus é maravilhoso e Ele trabalha em todo o tempo em favor de quem espera nele. Nesse tempo de pandemia, irmãos, nós não podemos esquecer duas coisas importantes, duas promessas do Senhor Jesus. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E a outra palavra, a outra promessa do Senhor Jesus é: eu voltarei. Eu voltarei para levar vocês, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Irmãos, estamos vivendo debaixo de duas promessas como igreja do Senhor Jesus. O Senhor está conosco e Ele voltará. Por isso, não precisamos temer, nem ficar amedrontados, nem apavorados, nem angustiados. Deus está no controle. Nós sabemos como tudo isso vai terminar. Com a vitória da igreja do Senhor Jesus. Isso é claro na palavra de Deus. O Cordeiro de Deus está no trono e Ele reina. E nós, irmãos, temos neste tempo a oportunidade para orar mais, testemunhar, proclamar do Evangelho de Cristo Jesus, aproveitar a oportunidade para compartilhar do amor de Deus, da esperança em Cristo Jesus, da paz que temos em Cristo Jesus, testemunhar do Evangelho transformador de Cristo Jesus, aproveitando os meios de comunicação da internet, redes sociais. Irmãos, é um tempo que Deus está nos dando. Nós, em Missões Nacionais, estamos animados, trabalhando, equipe missionária trabalhando, todo mundo buscando a direção do Senhor e avançando, irmãos. A obra tem acontecido nos campos missionários, lá na Amazônia, no sertão, no sul, nas Cristolândias, enfim. A obra do Senhor continua avançando. Meus irmãos, há restrição quanto ao funcionamento dos templos, porém a igreja está viva, evangelizando, orando, discipulando, testemunhando, proclamando, exaltando o nome do Senhor Jesus, como estamos fazendo hoje aqui neste culto, louvando ao nosso maravilhoso Deus. A igreja está viva e você faz parte da igreja, você é a igreja do Senhor Jesus. Meus irmãos, Deus tem planos, nós estamos animados nesse tempo. Agora é um tempo de buscarmos a Deus, buscarmos a direção do Senhor, sabedoria espiritual neste tempo, discernimento, irmãos. É tempo de buscarmos mais a Deus. O mundo está impactado, o mundo está apavorado com um vírus, só um vírus. O mundo está de joelhos diante de um vírus. O mundo parou, meus irmãos. É algo tremendo e nós precisamos ter discernimento espiritual dos tempos, discernimento para entender que tudo isso faz parte dos planos de Deus para a sua igreja proclamar o Evangelho de Cristo Jesus. Irmãos, nós estamos sendo impactados. É tempo de arrependimento, é tempo de buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração e testemunhar do poder de Deus.
testemunhar do poder de Deus. Queridos, eu quero compartilhar a palavra de Deus com vocês. Primeiro, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, época do período do exílio do povo de Israel, o Senhor traz uma palavra por meio do profeta Jeremias direcionada àquele povo que estava exilado na Babilônia. E a palavra do Senhor para aquele povo é: eu sei os planos que tenho a vosso respeito. Jeremias 29, capítulo 11, pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Planos de prosperidade e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus tem planos para o seu povo. Deus tem planos para a sua igreja. Deus tem planos para você, para a sua família. Deus tem planos e está trabalhando nestes planos agora. Entenda isso, meu irmão. Deus tem grandes planos e Ele está trabalhando nesses planos agora. O Espírito de Deus está na liderança da obra missionária, da Igreja do Senhor Jesus. Em todo o livro de Atos, nós vamos encontrar o Espírito Santo dirigindo a Igreja do Senhor Jesus, liderando a Igreja, levando a Igreja para proclamar em cidades, continentes, proclamando a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus está na liderança da igreja, da obra do Senhor Jesus. E nós somos servos, irmãos, nós somos a igreja, o corpo de Cristo. E o Senhor Jesus está conosco. Nós não precisamos ficar com medo, nem apavorados. Irmãos, o Espírito de Deus habita em nós se você nasceu de novo. Se você tem uma experiência com Cristo, o seu nome está escrito no livro da vida e o Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito de Deus. Imagina isso, irmão. Meu irmão, minha irmã, o Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra habita em você. Você é templo do Espírito Santo. O maior poder desse universo habita em você. E o Espírito testifica com o seu Espírito que você é filho de Deus. E o maligno não nos toca, porque nós somos propriedades do Senhor, comprada pelo sangue de Cristo Jesus, com o nosso nome escrito no livro da vida. Isso é maravilhoso, queridos. Essa é a nossa identidade como igreja do Senhor Jesus. Nós somos reino sacerdotal. Nós somos povo adquirido, nação santa. Nós somos o povo de Deus, a noiva do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa extraordinária. Daí eu quero compartilhar com vocês também, aqui na carta do apóstolo Pedro, olha que texto tremendo do Senhor para os nossos corações. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa identidade espiritual, um povo sacerdotal que tem acesso ao Santo dos Santos, templo do Espírito Santo de Deus, e que Deus tem planos para as nossas vidas. E isso, irmãos, é algo extraordinário. Temos que entender isso, a nossa identidade espiritual, e nos comportarmos como povo de Deus. A nossa responsabilidade, meus irmãos, é muito grande. Responsabilidade espiritual, autoridade espiritual dada pelo Espírito de Deus, para nesse tempo manifestarmos ao mundo como sal e luz para abençoar. Mas é preciso, irmãos, é preciso buscarmos a face de Deus, uma vida cheia do Espírito de Deus, vida de santidade, de clamor ao Senhor. Estou falando de oração, irmãos. Eu estou falando de tempo gasto com Deus, horas na presença de Deus, horas na presença de Deus em oração. Quanto tempo você tem gastado para buscar o Senhor? Quanto tempo na presença de Deus? Quanto tempo na palavra? Quanto tempo meditando na palavra de Deus? Quanto tempo você tem investido na sua vida espiritual? Porque você é sacerdócio real, povo santo, povo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor Jesus e Ele tem planos e está trabalhando nesses planos agora. Irmãos, às vezes a gente não percebe, a gente não tem ideia daquilo que Deus está fazendo.
Vocês imaginam que aqueles irmãos que há 107 anos, aí na cidade de Alto Caparaó, começaram a igreja? Vocês acham que eles tinham ideia que a igreja chegaria onde chegou? Irmãos, Deus estava trabalhando ali com os pioneiros, os membros fundadores, o início de lutas, de tantas dificuldades. Imagina Alto Alegre há 107 anos passados. Imagina a realidade aí da região, os desafios, as lutas, as perseguições. E aqueles irmãos firmados na fé, firmados na palavra, obedientes ao Senhor, perseverantemente, focados na obra de Deus, plantaram a primeira igreja batista em Alto Alegre. Irmãos, isso é maravilhoso, que coisa extraordinária, que bênção. Hoje nós temos muito mais recursos, irmãos. Temos muito mais condições mais favoráveis, melhores condições. A situação hoje é outra realidade. Queridos, nós temos oportunidade de alcançar mais pessoas neste tempo, discipular mais pessoas, evangelizar mais pessoas, plantar mais igrejas, avançar, mas isso tudo depende da nossa vida espiritual. O avanço da igreja não depende dos recursos materiais, o avanço da igreja depende da vida espiritual dos membros da igreja. A vida espiritual é quem define o ritmo da igreja. A vida de oração, a vida na palavra, uma vida cheia do Espírito. É isso que define o ritmo da igreja. Não são os recursos disponíveis, a capacidade das pessoas, as estratégias, a capacidade que a igreja tenha. Não! O que define é a vida espiritual, a vida cheia do Espírito, a vida de oração. E isso que é importante, a gente entender efetivamente que cada um de nós, cada família, buscando ao Senhor, isso define o ritmo da igreja. Até onde a igreja do Senhor Jesus vai, depende da sua vida de oração, da sua vida com Deus, da sua experiência com Deus. Quando os líderes judaicos intimidaram Pedro e João lá no Sinédrio, dizendo para eles, em Atos capítulo 4, vocês não podem falar mais nada sobre Jesus, não falem. Estão proibidos se vocês falarem. Se vocês ensinarem sobre Jesus, vocês serão presos, vocês vão ser chicoteados. E eles disseram, olha, nós não podemos obedecer vocês, pois não podemos deixar de falar daquilo que temos experimentado, da nossa experiência, do que temos visto, do que temos ouvido. Nós caminhamos com Jesus, nós tivemos comunhão com Ele, intimidade com Ele. Nós vimos o nosso Senhor ser crucificado, nós o vimos sendo colocado num túmulo, nós o vimos ressurreto, vivo. Ele falou conosco, Ele esteve conosco. Nós temos uma experiência com Ele, uma experiência com Cristo vivo. E quem tem uma experiência com Cristo vivo não pode ficar calado, não fica calado. Testemunha. A sua vida revela naturalmente a sua experiência com Cristo. É impossível conter a manifestação do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando você está cheio do Espírito, cheio da palavra, cheio da sua vida, cheio do poder de Deus, não tem como. A obra do Senhor acontece naturalmente. Dá uma olhada lá no livro de Atos. O que acontece com a igreja? Ela liderada por quem? Pelo Espírito Santo. Irmãos, e a igreja naqueles dias não tinha quase nada. Não tinha templos. A igreja não tinha recursos financeiros, não tinha influência política, nem econômica. A igreja não tinha nenhuma estrutura. A igreja era de gente simples. A igreja não tinha recursos materiais, quase nenhum, não tinha nada. Mas um detalhe, Pedro cheio do Espírito, Barnabé cheio do Espírito, Paulo cheio do Espírito, Filipe cheio do Espírito, João cheio do Espírito. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo, irmãos. Era uma igreja que não tinha influência política nem econômica, mas era uma igreja cheia do Espírito. Era uma igreja cheia do poder de Deus e avançou. E alcançou continentes, alcançou a Ásia, alcançou a Europa, alcançou a África, alcançou tantos lugares, tantas cidades, alcançou Roma, alcançou tantas pessoas, porque ela estava cheia do Espírito Santo de Deus. A igreja avançou. A obra aconteceu, porque, irmãos, a obra do Espírito, a obra da igreja, a igreja do Senhor Jesus avança pelo poder de Deus, é algo espiritual, algo tremendo, é a manifestação do poder de Deus. A igreja é a manifestação do poder de Deus, a igreja é a manifestação da liderança do Espírito Santo.
Essa é a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo. Não é uma instituição, a igreja não é uma escola, não é uma empresa, é um organismo vivo, formado por pessoas regeneradas pelo Espírito Santo, salvas, restauradas, homens e mulheres espirituais, sacerdócio real, povo santo, povo adquirido, para uma vida sublime, para uma vida, irmãos, de santidade, uma vida na presença de Deus. O Espírito do Senhor, Deus não nos chamou para praticar uma religião, Deus nos chamou para ter intimidade com Ele. Deus nos chamou para uma vida cheia do seu Espírito, íntima com Ele, na presença dEle, irmãos. Vida espiritual. Estou falando de vida espiritual, de gente que gasta tempo com Deus, que investe no relacionamento com Deus, que tem disciplina espiritual, que busca o Senhor com perseverança, que não se conforma com este mundo, que não se conforma com o pecado, mas que busca o Senhor, que busca na palavra, que se submete, que obedece. Irmãos, precisamos de uma igreja nesse tempo avivada, avivada pelo Espírito, avivada com a obra de Deus acontecendo debaixo da direção do Espírito Santo. Uma igreja avivada em oração, avivada em arrependimento, em testemunho, em santidade, em tempo com Deus, em comunhão com Deus. Uma igreja avivada pela palavra de Deus, avivada para buscar o Senhor, avivada para discipular, avivada para plantar igrejas, para fazer missões, avivada para se alegrar no Senhor, avivada em espírito e em verdade para adorar e glorificar o Senhor. Mas isso depende, irmãos, depende de decisões que nós precisamos tomar no nosso dia a dia, na nossa rotina, na nossa vida, de que nós buscaremos o Senhor como prioridade. Decidir coisas na nossa vida, eu buscarei o Senhor com todo o meu coração. A prioridade da minha vida é buscar o Senhor, é crescer diante de Deus em espírito e em verdade, é ter uma vida cheia do Espírito Santo. Qual é a sua prioridade de vida? Qual é o seu projeto de vida? O que realmente é o seu projeto de vida? É a rotina da sobrevivência ou é uma vida para a glória de Deus? Eu quero viver uma vida para a glória de Deus. Isso tem implicações. Isso tem implicações no que tange a nossa dedicação, a nossa obediência, nos submetermos à palavra de Deus, buscarmos o Senhor intensamente e dizermos não para as coisas deste mundo, para o pecado e nos submetermos à liderança do Espírito Santo de Deus. Quem nós somos? Nós somos o sacerdócio real. Gente que tem acesso à presença de Deus, povo separado, povo de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, exclusiva. É o Senhor quem tem autoridade sobre as nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, se você nasceu de novo, você é propriedade exclusiva do Senhor e a sua vida não pode ser vivida de outra forma senão para a glória de Deus. Deus tem planos e está trabalhando nesses planos exatamente agora. Deixe-me contar uma história muito interessante lá no Antigo Testamento, livro de Ruth. Você conhece a história de Ruth? Ah, deve conhecer a história de Ruth. Se não conhece, leia o livro de Ruth. Ele fica logo ali depois do livro de Juízes, entre Juízes e 1 Samuel. E a história de Ruth aconteceu exatamente no período de Juízes. O período dos Juízes foi aquele período depois que Moisés conduziu o povo de Israel do Egito pelo deserto. Então o povo entrou na terra prometida sob a liderança agora de Josué. Moisés não entrou na terra. Moisés ficou antes do Rio Jordão. Então o Senhor entregou a liderança do seu povo a Josué e o povo entrou na terra de Canaã, liderado por Josué. E esse período que vai de Josué até Samuel, quando Samuel unge Saul como rei de Israel, esse período é chamado período dos Juízes. Durou 400 anos. E é nesse período que acontece a história de Ruth. A história é basicamente essa: um homem chamado Elimeleque. Esse homem morava ali na Judéia, na cidade de Belém. Casado com Noemi, tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E devido a um período de seca, de estiagem, de muitas dificuldades, Elimeleque decidiu sair de Judá, sair de Belém e ir para a terra de Moabe, para a terra dos Moabitas. Então este homem pegou a sua família e foi para a terra dos Moabitas. E muitas coisas aconteceram ali. Os filhos de Elimeleque casaram com 2 mulheres, cada um casou com uma mulher, um casou com Ruth, o outro casou com uma mulher chamada Orfa. Queridos, Elimeleque morreu,
os seus filhos também morreram. E esta mulher, a esposa de Elimeleque, Noemi, ficou viúva, juntamente com as suas 2 noras, também viúvas. Que situação! Noemi reuniu com as suas 2 noras e disse para elas: vocês devem voltar para a casa dos pais de vocês. Eu não tenho mais filhos para dar para vocês casarem. Volte então. Elas choraram. Orfa decidiu voltar para a casa dos seus pais. Mas Ruth tomou uma decisão. Disse para ela: Noemi, não vou não. Eu não vou para a casa dos meus pais. Eu vou contigo. Porque onde você for, eu vou. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, eu vou morrer também. Enfim, Noemi, Ruth, aquela mulher moabita, gentílica, ela toma uma decisão ali, uma conversão, à aliança do Deus de Israel, ao Deus de Noemi, ao povo de Noemi. E Ruth, então, regressa com Noemi para Judá, para Belém. Noemi diz para ela: eu vou voltar para minha terra. E aí Ruth vai com ela. Volta para Belém 2 mulheres viúvas, empobrecidas. Noemi voltou em tal situação que quando ela chegou na cidade, todo mundo comentando: Noemi e tal, cadê o esposo? Morreu, e os filhos também morreram. Noemi disse para as pessoas: olha, não me chame mais de Noemi, me chame Mara, porque eu sou uma mulher triste, uma mulher amarga. Irmãos, aquelas 2 mulheres estavam tão empobrecidas que Ruth foi coletar a sobra daquilo que os trabalhadores iam colhendo ali durante o período da cevada e ia deixando cair aquele resto da colheita, os grãos, aqueles restantes, e Ruth ia colhendo, coletando a sobra, mendigando. Não tinha plano de previdência para aquelas viúvas. Noemi e Ruth estavam mendigando o pão de cada dia. Que situação! Ruth foi trabalhar nos campos de Moabe. Trabalhar não, foi pedir ali esmolas. E Boaz permitiu, ali nos campos de Boaz, ele permitiu. E Boaz, inclusive, era da família de Elimeleque, da linhagem de Elimeleque. Era um dos remidores de Ruth. E essa mulher, meus irmãos, empobrecida, enfraquecida ali por aquela situação. Ninguém podia imaginar o que Deus estava fazendo, mas Deus tinha planos, estava trabalhando naquela situação. É impressionante o Deus Todo-Poderoso agindo quando nós nem estamos imaginando, nem pensamos, e Deus está fazendo muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Muito bem, Ruth vai se casar com Boaz. Sabe quem é esse Boaz? Boaz é filho de Salmão, com aquela ex-prostituta chamada Raabe, que morava ali em Jericó. Esse Salmão era filho de um outro homem chamado Naasson, um príncipe de Judá que liderou o exército de Judá no deserto. Esse Naasson não entrou na terra prometida, o seu filho entrou, o Salmão. E esse Salmão casa com Raabe, essa ex-prostituta, lá de Jericó, portanto a mulher cananeia, e desse casamento vai nascer quem? Boaz. É esse Boaz que vai casar com Ruth. E o que eu acho mais interessante nessa história, no livro de Ruth, é ali no finalzinho, são 4 capítulos apenas, no finalzinho do capítulo 4 diz que Ruth ganhou um neném, teve um bebê desse casamento com Boaz. E esse bebê foi chamado Obed. Só isso, Obed. Irmãos, aquela moabita, Ruth, aquelas pessoas não podiam imaginar os planos de Deus para aquela criança, que Deus estava trabalhando naquilo tudo, naquele tempo de lutas, de dificuldades. Sabe quem vai ser esse Obed? O pai de Jessé. Sabe quem é esse Jessé? O pai de Davi. Esse Obed vai ser o avô do grande rei Davi. Ruth vai ser a bisavó do grande rei Davi. Que coisa extraordinária, irmãos! Alguém poderia imaginar, quando você lê o Salmo 23, por exemplo, escrito pelo rei Davi, você está lendo o Salmo escrito pelo bisneto desta moabita viúva chamada Ruth, que casou com Boaz. Essa mulher que mendigava o pão nos campos de colheita de cevada, lá nas terras de Boaz. Essa mulher é a bisavó de Davi. E sabe onde essa história vai parar? Vai parar num vilarejo na Galileia chamado Nazaré.
Porque ali uma outra família, desta mesma linhagem, vai ser visitada pelo Senhor. E esta família vai descer de Nazaré até a Judéia, para essa Belém, a Belém onde Noemi e Ruth estavam. E ali vai nascer um menino, o Emanuel, o Deus conosco, o nosso Salvador. E você abre o livro de Mateus capítulo 1 e vai encontrar lá a genealogia de Jesus, e você vai encontrar o nome de Ruth, Boaz, Raabe, Obed, Jessé, Davi. Que coisa extraordinária, irmãos. Quando vejo momentos como esse que a gente está vivendo, eu leio o livro de Ruth, eu sou edificado. Edificado porque Deus nos dá discernimento para entender que Ele tem planos, está trabalhando neles agora. Deus tem planos em Alto Caparaó, Deus tem planos nesta igreja, Deus tem planos em sua vida, pastor Tiago, em sua família, na liderança desta igreja. Deus tem planos, está trabalhando nesses planos agora, e você faz parte desses planos, porque o Espírito de Deus habita em você. O mesmo Deus que operou maravilhas na vida de Ruth, o mesmo Deus que operou maravilhas no passado, é o mesmo Deus que opera maravilhas hoje. É o mesmo Deus que habita em você, que fez promessas, que é fiel e que cumpre as suas promessas. Meus irmãos, Deus tem planos e nós fazemos parte desses planos. Temos que ter esse discernimento espiritual e aproveitar bem as oportunidades que Deus está nos dando nesse tempo, irmãos. Um tempo em que muita gente está perplexa, às vezes apavorada, com o dia de amanhã, preocupadas, mas nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós sabemos que mesmo no vale da sombra da morte, não precisamos temer, porque o Senhor está conosco. Irmãos, nós sabemos quem nós somos. Somos o povo de Deus. Nós sabemos quem nos lidera. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós sabemos os planos de Deus. Então não dá para ser quem nós somos em Cristo Jesus, não dá para se ter uma vida medíocre, não dá para se ter uma vida, meus irmãos, desconectadas dos planos de Deus, não dá para ter uma vida que não reflete a glória de Deus, não dá para ter uma vida sem que esteja na palavra, buscando ao Senhor, intimidade com Deus, relacionamento com Deus, a nossa identidade, irmãos, quem nós somos. Nós não somos praticantes de uma religião, não. Nós somos povo de Deus, que tem intimidade, que tem comunhão com o Senhor, que se relaciona com Deus. Nós somos o povo de Deus. Então não dá para imaginar, meus irmãos, vivermos uma vida superficial. Pelo contrário, temos que ter uma vida cheia da glória de Deus. E essa é a nossa prioridade, viver para a glória de Deus, porque nós somos o povo de Deus. Tremendo, meus irmãos, tremendo quando lemos um texto como esse do apóstolo Pedro, que mostra quem nós somos. Somos o povo de Deus. É a sua identidade espiritual, meu irmão, minha irmã. E nós não podemos viver diferentemente daquilo que nós somos, é a nossa identidade, povo de propriedade exclusiva do Senhor, povo fiel, povo submisso, povo que busca santidade e busca viver para a glória de Deus, obedecendo a palavra e permitindo que o Espírito Santo use as nossas vidas para abençoar outras pessoas, proclamar, alcançar cada pessoa nesta cidade, aí na região, em Minas, no Brasil e no mundo, meus irmãos. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Há 107 anos, Deus levantou homens e mulheres neste lugar para organizar esta igreja com um propósito. E ao longo desses 107 anos, esta igreja tem sido bênção, essa igreja cresceu, essa igreja tem sido um instrumento da graça de Deus. Tantos vocacionados saíram desta igreja e foram enviados para tantos lugares do Brasil e do mundo. Meus irmãos, tantos missionários. Esta igreja tem sido um instrumento da graça de Deus para sustentar a obra missionária,
para proclamar o Evangelho e nós não podemos recuar, nós precisamos continuar avançando. E a igreja não pode, meus irmãos, não pode se acomodar espiritualmente, precisa tomar decisões pela fé, precisa ter coragem. Mas que coragem é essa? A coragem do Espírito, a coragem do poder de Deus, porque muita gente tem coragem quando tem recursos, muita gente tem coragem quando às vezes está armado, ou às vezes tem dinheiro, aí fala com coragem. Agora, a igreja tem coragem não é porque ela tem recursos, a igreja tem coragem porque ela confia no Senhor. A nossa coragem, o nosso ânimo vem do Senhor. A nossa fé, meus irmãos, gera coragem e isso gera vitória. Mas nós precisamos confiar no Senhor com todo o nosso coração, sabendo que Cristo Jesus está no trono, Ele reina. Portanto, amada igreja, seja firme, constante, abundante na obra e no trabalho do Senhor, sabendo que o vosso trabalho nunca será em vão no Senhor. Agora, meu irmão, um dos grandes problemas que eu vejo em nossos dias, na nossa geração, nas igrejas do Senhor Jesus, é a falta de oração. Muitos irmãos não têm uma vida de oração. Muita gente não tem tempo para buscar o Senhor. Eu queria, meu irmão, compartilhar com você essa reflexão, para você avaliar como tem sido a sua vida de oração. Deixe-me explicar uma coisa para você. Eu não estou mencionando as orações, às vezes, que a gente faz em público, faz durante os cultos. Não, eu estou falando é o seu tempo íntimo com Deus. Gastar tempo com Deus, meia hora, 1 hora, 2 horas. Gastar tempo com o Senhor. Gastar tempo com orar, ter prazer na oração. A oração não se tornar um encargo, algo cansativo, mas prazeroso. A intimidade com Deus, você já descobriu isso? Você já experimentou o prazer de gastar tempo na presença de Deus, meditando na palavra, buscando a face do Senhor, orando, abrindo o seu coração, se derramando diante de Deus, se derramando na presença do Senhor? Mas isso não é um dia apenas, ou quando você tem um grande problema, que às vezes as pessoas têm um grande problema, aí fica naquele desespero, começa a orar, pede outra pessoa para orar e tal, para resolver o problema. Irmãos, oração não é para resolver problema. Oração é para ter intimidade com Deus. Oração é para ter comunhão com Deus. Oração não é apenas para a gente buscar respostas para as nossas necessidades. Oração é para a gente desfrutar da presença de Deus. Oração é para a gente desfrutar comunhão com o Espírito. Oração é para a gente desfrutar tempo de intimidade com o Senhor. Como diz o salmista, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede da presença de Deus, a minha alma tem sede de Deus. Você tem sede de Deus, a sua alma tem sede de Deus, mas quando a nossa mente está influenciada pelas coisas do mundo, coisas materiais, pela vaidade deste mundo, quando a nossa mente está influenciada pelo materialismo deste mundo, irmãos, as coisas espirituais ficam para segundo plano e nós nos dedicamos a essas coisas passageiras. E isso passa a ser para nós a prioridade. Ser o contentamento, mas irmãos, nós nunca vamos encontrar plenitude de vida nessas coisas, só há plenitude de vida na relação com Deus, na comunhão com Deus, na nossa vida espiritual. É em Cristo Jesus que nós encontramos plenitude de vida e nós vivemos uma geração com muita influência do mundo, irmãos, muita informação do mundo que tem chegado às nossas mentes, ao nosso coração o tempo todo. Temos muita influência do mundo, irmãos, chegando na igreja. E as coisas materiais deste mundo, a vaidade deste mundo tem levado muita gente, tem controlado a vida de muitas pessoas. E as pessoas não estão priorizando aquilo que realmente é importante, é fundamental, a vida espiritual. Isso é o fundamental, meus irmãos. Buscar o Senhor, tempo de oração, tempo na presença de Deus, tempo buscando a face de Deus, se o meu povo orar. Meu irmão, avalie a sua vida de oração hoje. Avalie a sua relação com Deus, a sua intimidade com Deus. Estou dando essa palavra com temor e tremor nesta celebração, porque a igreja do Senhor Jesus é espiritual. A igreja do Senhor Jesus é cheia do Espírito. É para viver para a glória de Deus, proclamar e exaltar o nome do Senhor, consciente que Deus tem planos e está trabalhando nesses planos agora. É o poder de Deus.
Irmãos, eu nasci lá no interior da Bahia, eu nasci na roça. Meu pai tinha uma fazenda, criava gado, criava animais ali, porcos, plantava feijão, plantava milho. Só que minha mãe falava para ele sair daquele local, vender tudo para a gente ir para a cidade. E meu pai fez isso. Só que ele acabou indo para a cidade, perdeu tudo, tudo. Ficou ali com a esposa, 6 filhos e precisou arrumar um emprego para ganhar menos de um salário mínimo e criar aqueles filhos. Foram muitas lutas. Meu pai começou a beber, nós não éramos crentes, não tínhamos o temor de Deus, não conhecíamos a palavra de Deus. Começamos a sofrer muito, desespero. Meu pai chegava bêbado em casa, fazia muita confusão, falava que tudo aquilo era culpa da minha mãe. A minha mãe sofreu muito, meus irmãos, muito. Eu vi minha mãe uma vez se ajoelhar do lado de um fogão de lenha e dizer: Deus me mata, eu não aguento sofrer mais. Que coisa, eu me ajoelhei do lado dela ali e disse: oh Deus, não mata a mamãe não. Oh Deus, não mata a minha mãe. Oh mamãe, não morre não. Tempos difíceis, tempos de lutas. Mas na minha rua, onde eu morava ali no interior da Bahia, morava uma velhinha chamada Dona Fia. Aquela senhora mal conseguia andar. Andava devagarzinho, simples, cabelo branquinho. Ela ia devagarzinho andando para a igreja, ela parava na porta das pessoas, orava, compartilhava um versículo. Um dia parou na porta da minha mãe, na casa da minha mãe, orou e ensinou para minha mãe o Salmo 23, versículo 1, e depois outro dia ela passou e ensinou João 3,16. A mamãe começou a repetir lá o Salmo 23, verso 1, e eu perguntava: mamãe, que é isso? Ela disse: é a palavra de Deus, a Dona Fia ensinou e disse que é bom para nós. Queridos, em outra ocasião, Dona Fia deu uma Bíblia para minha mãe, faltavam algumas páginas nesta Bíblia, mas não importa, e ensinou a mamãe a ler o Salmo 23, a mamãe tinha pouca leitura, mas ela ia lendo devagarzinho ali para a gente. E eu perguntei: mamãe, que livro é esse? Ela disse: é a palavra de Deus. Dona Fia disse que é boa para nós. Meu pai ficou sabendo depois, deu fim, sumiu com aquela Bíblia. Dona Fia nunca mais passou lá em casa, mas a semente do 23:1 e do 3:16 estavam lá em casa. O tempo passou e um dia papai chegou lá em casa, bêbado, fazendo algumas confusões. Aí minha mãe se ajoelhou do lado do fogão de lenha e eu pensei: minha mãe vai pedir para morrer. Só que naquele momento ela não estava falando isso, ela estava dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu me ajoelhei com ela e fiquei repetindo com a mamãe ali. Eu tinha aí por volta de 8, 9, 10 anos de idade. Nessa fase foi uma fase difícil. Com 14 anos eu fui a primeira vez na Igreja Batista ali no interior, na cidade de Jaguaquara, dia 4 de janeiro de 1984. Não esqueça essa data. Naquela noite o pastor Edson Queiroz, da Primeira de Santo André, pregava, e eu nunca tinha visto um pregador pregando daquela forma. E chegou um momento que ele disse: você precisa parar o carro da sua vida e entregar a direção para Jesus. E naquela noite eu entreguei minha vida a Jesus, irmãos. Naquela noite foi algo extraordinário. Eu nasci de novo. Eu não sei o que aconteceu naquela noite. Eu, jovenzinho, 14 anos, estava tendo uma experiência espiritual sem entender muito, mas algo estava acontecendo. Eu cheguei em casa, me ajoelhei e disse: Deus, eu não sei nem por onde começar, mas mostra o caminho que eu vou te seguir. Irmãos, ali a minha vida tomou um outro rumo. Eu nasci de novo e minha família foi se convertendo. Naquela noite meu irmão também se converteu, minha mãe se converteu, meus irmãos foram se convertendo. Meu pai sempre muito resistente. Já com 18 anos fui estudar em Belo Horizonte, morei 12 anos em Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho muita gratidão a Minas. E um dia meu irmão me ligou e disse o seguinte: olha, eu tenho uma notícia para você, você não acredita. Eu falei: qual é a notícia? O papai vai ser batizado no mês que vem. Foi um negócio impressionante, irmãos. A palavra de Deus entrou na nossa casa, mudou a nossa história. A Bíblia, a palavra de Deus poderosa, mudou a nossa casa, mudou a nossa história. Sabe por que eu estou pregando hoje aqui, participando desse culto com vocês? Primeiro, pela graça e misericórdia do Senhor. Segundo, porque na minha rua morava uma velhinha que mal conseguia andar, que orou na porta da casa da minha mãe. Uma velhinha que testemunhou do Evangelho de Cristo Jesus lá em casa e levou a palavra de Deus, que transformou a nossa família, transformou a nossa casa, e nunca mais nós fomos os mesmos. Nunca mais a nossa família foi a mesma. Nós fomos visitados pelo Evangelho poderoso que transforma de Cristo Jesus, por uma pessoa simples,
mas cheia do Espírito Santo de Deus. Deus tem planos, está trabalhando nesses planos agora. Aquela velhinha não podia imaginar que o testemunho dela iria mexer com a história de uma família, de toda uma família. Tios se converteram, a minha avó foi batizada, tantas pessoas da minha família se converteram, irmãos. Toda uma geração sendo transformada pelo testemunho de uma senhorinha, 80 anos, que mal conseguia andar. Mas não são as nossas forças, nem as nossas capacidades, é o poder de Deus se manifestando por meio das nossas vidas. Esta é a igreja, a primeira igreja batista em Alto Caparaó, é a manifestação do poder de Deus. Esses 107 anos, irmãos, é a manifestação do poder de Deus. É o poder de Deus, é a palavra de Deus, é a glória de Deus. E a igreja vive em função disso, do reino, debaixo da liderança do Espírito Santo. Querido, eu não sei como você tem vivido esses dias de isolamento social. Eu estou animado, eu estou em paz, estou fortalecido no Senhor. Tenho orado, tenho buscado o Senhor. Temos de segunda a sexta uma sala de oração que reúne de 6 a 7 da noite. Estamos orando sempre. Tenho dedicado muito tempo a buscar o Senhor. Temos anunciado, temos proclamado a palavra de Deus e eu estou em paz nesse tempo, irmãos, e muito animado e falando a todos os missionários, vamos aproveitar as oportunidades, é tempo de colheita, o Senhor está conosco, Ele está no trono e Ele reina. Confia no Senhor. E você que está distante, afastado dos caminhos do Senhor, você que não entregou sua vida a Jesus, nesse momento, eu quero convidar você a tomar essa decisão em nome de Jesus. Reconhecendo a sua necessidade, é você que precisa se arrepender, você precisa se converter, você precisa entregar a sua vida a Jesus, você precisa se reconciliar com Deus. Neste momento, tome a sua decisão. Entre em contato com a igreja, com o pastor Tiago. Pastor, eu entreguei minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar. Você pode escrever aí nessa transmissão, aí no chat, entre em contato para que alguém ore por você, manifeste a sua decisão. Você precisa de tomar uma decisão, você precisa se reconciliar com Deus hoje. Se você toma essa decisão, escreva aí seu nome, eu entrego minha vida a Jesus, eu quero me reconciliar. Entre em contato com a igreja e, meus irmãos, vamos buscar o Senhor com todo o nosso coração nesse tempo, colocando a nossa vida à disposição do Espírito do Senhor para fazer a obra com alegria. Primeira Igreja Batista em Alto Caparaó, vamos avançar, meus irmãos. Esse é o momento, esse é o tempo, pastor Tiago, vamos avançar, meus irmãos, juntos proclamando o Evangelho de Cristo Jesus. Parabéns por estes 107 anos, que Deus continue abençoando os irmãos poderosamente, que a graça do Senhor seja sobre vocês, que o Espírito Santo de Deus continue usando esta igreja de uma forma tremenda, especial e poderosa para abençoar muitas vidas aí em Minas Gerais, no Brasil e no mundo. Não esqueçam, nós somos o povo de Deus, nós somos povo sacerdotal. Deus tem planos, está trabalhando nesses planos agora e vamos então, irmãos, avançar na total dependência do poder de Deus. Um abraço, que o Senhor Jesus continue abençoando você e a sua família. Deus os abençoe.